Até meados de janeiro, mais de 3 mil iranianos morreram na repressão aos protestos contra o regime do Ayatollah Ali Khamenei. Os protestos começaram no fim de dezembro, com uma greve convocada pelos comerciantes do Gran Bazar de Teherã. O motivo da paralisação era o aumento desenfreado da inflação e do custo de vida no país, causado pelas sanções impostas pelos Estados Unidos ao regime. Historicamente, o bazar é um dos principais atores políticos do Irã. Quando seus lojistas estão descontentes, essa raiva costuma se espalhar. Foi assim em 1979, quando o Ayatollah Khomeini derrubou o governo do Shah Reza Pahlavi e instaurou a Revolução Islâmica no Irã. Em 28 de dezembro, quando as lojas do Gran Bazar não abriram, rapidamente os protestos contra o governo se espalharam por todo o país. Os gritos "Morte ao ditador" e "Morte a Khamenei" foram ouvidos não só em Teherã, mas em outras cidades importantes, como Isfahan, Shiraz e Tabriz, e até em vilas e povoados menores. O Ayatollah, por sua vez, respondeu como sempre responde quando protestos ameaçam seu poder: uma repressão brutal. A internet foi cortada em todo o país e o número de mortos subiu exponencialmente, de 50 no começo do ano para mais de 3 mil em apenas 2 semanas. O aumento da violência chamou a atenção da comunidade internacional. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump começou a pressionar o regime e a apoiar os manifestantes iranianos. Além de não descartar uma operação militar contra o Irã, Trump impôs uma tarifa de 25% a países que fazem comércio com os ayatollahs. Mas qual a chance dessa primavera persa derrubar um regime que controla o Irã com mão de ferro há quase 50 anos? O que levou o Irã a essa situação? E mais importante, como fica o Irã e o que muda na região e no mundo se o regime entrar em colapso? Vem comigo nesse vídeo que eu te explico. O Irã é um país rico em petróleo e com uma posição geoestratégica de enorme importância na Ásia. Desde a antiguidade, o Irã é um ponto de trânsito entre o Oriente Médio, a Rússia, a Ásia Central e a Índia. Ao sul, ele é banhado pelas águas do Golfo, por onde passa cerca de 20% da produção mundial de petróleo. Ali, o Estreito de Hormuz, que separa o Irã dos Emirados Árabes Unidos e de Omã, tem apenas 167 quilômetros de extensão e pode ser bloqueado facilmente por navios de guerra. Ao norte, o Irã é banhado pelo Mar Cáspio, onde existem importantes reservas de petróleo e gás, e faz fronteira com as ex-repúblicas soviéticas do Cáucaso e da Ásia Central, como o Azerbaijão, a Armênia e o Turcomenistão. A oeste, o Irã tem fronteira com o Iraque, com quem já foi à guerra nos anos 80, e a leste, o país tem uma vizinhança complicada, o Afeganistão dos Talibã e o Paquistão, uma das poucas potências nucleares do planeta. Com a Revolução Xiita do Khomeini, o Irã elegeu 2 inimigos mortais: os Estados Unidos, que eles chamam de Grande Satã, e Israel, que eles chamam de o Pequeno Satã. Mas na verdade, apesar de toda essa retórica agressiva, a grande agenda ideológica dos ayatollahs é expandir a influência xiita no Oriente Médio. Por isso, o Irã entrou em guerra com o Iraque, apoiou o Hezbollah e mais recentemente criou o chamado Eixo da Resistência, que contava, além do Hezbollah, com a Síria de Bashar Assad, os Houthis do Iêmen, grupos xiitas do Iraque e, claro, o Hamas na faixa de Gaza. A maioria dos analistas acredita que o Irã teve um papel nos ataques de 7 de outubro porque não era do interesse do regime que Israel se aproximasse das monarquias sunitas do Golfo, como parecia que ia acontecer devido aos acordos de Abraão. Após os ataques, no entanto, Israel reagiu com operações militares contra praticamente todo esse eixo da resistência: o Hamas, o Hezbollah e os Houthis. Além disso, a queda de Bashar Assad na Síria terminou de enfraquecer esse eixo da resistência. E aí, no ano passado, Israel e Estados Unidos atacaram o programa nuclear iraniano. Sem aliados regionais e com a economia em frangalhos, o regime está sob a maior pressão desde 2009. A desigualdade entre a elite do regime e a população é cada vez maior. No Irã, existem 2 economias, a do povo e a do regime, e elas são completamente diferentes entre si. A Guarda Revolucionária controla grande parte da economia iraniana, sobretudo os setores de infraestrutura, transporte, frete, construção e petróleo. É como se um exército leal ao Ayatollah tivesse um cartel de empreiteiras funcionando no país. Com isso, eles têm acesso a taxas preferenciais de câmbio, contratos sem licitação e outras benesses. No campo militar, a Guarda Revolucionária tem armas de ponta, tropas de elite e participa da gestão do programa nuclear iraniano. Só na administração do petróleo iraniano, estima-se que a Guarda receba o equivalente a 13 bilhões de dólares da receita total das exportações. Já do outro lado, o da economia formal, o PIB do Irã tem caído em média 0,6% ao ano. Mais de 10 milhões de iranianos caíram na linha da pobreza na última década e 40% da população está muito perto disso, segundo o Banco Mundial. A queda do regime depende de uma combinação de fatores.
Parte da cúpula de segurança precisa romper com o regime e parar de reprimir os manifestantes. Sem uma cisão nesse aparato de segurança do regime, isso não vai acontecer. Em paralelo, esses protestos, que hoje são profundamente desorganizados, precisam de uma liderança e de uma organização. A ideia do regime de desligar a internet do país é justamente para dificultar esse movimento de unificação e vencer os manifestantes pelo cansaço. Além disso, a troca de regime em Teherã também provocaria uma instabilidade que não interessa a nenhum dos grandes países árabes da região. Turquia, Arábia Saudita e Catar, por mais que tenham ressalvas à Revolução Xiita, veem hoje o Irã como uma espécie de anteparo estratégico a um Estado de Israel cada vez mais agressivo no Oriente Médio. Sem os ayatollahs e com o Donald Trump imprevisível, essas monarquias do Golfo passariam a ver Benjamin Netanyahu com cada vez mais desconfiança.